possamos mais uma vez estudar essa doutrina maravilhosa, né? Vamos continuar nossos estudos, vamos fazer nossa oração e vamos seguir estudando. Em nome de Jesus e em nome de nosso Pai, Deus. Que a paz de Deus esteja com todos, tá? Então vamos orar. Deus de misericórdia e bondade, que o Senhor aqui nos assista mais uma vez, que possamos fazer os nossos estudos com toda a assistência possível para que assim mereçamos as melhores intuições, esclarecimentos acerca do assunto que vamos discernir hoje. Nós te agradecemos, Deus, por estarmos aqui e te agradecemos por compreender que nunca seremos destruídos. Nós somos muito gratos a tudo que o Senhor tem nos dado. Somos felizes, na verdade, porque sabemos que o Senhor é bom, o Senhor é misericordioso, o Senhor é onipotente, o Senhor representa todo esse universo que o Senhor criou e é muita bondade de sua parte. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos proteja, ilumine esses espíritos que estão conosco, a esses que são carentes de Ti, possam compreender também, como estamos compreendendo, que o Senhor é o nosso Pai. Que a Tua misericórdia esteja conosco, nos abençoando e nos amparando, hoje, agora e sempre. Muita paz. Bom, nós estamos, mais uma vez, com a graça de Deus, recebendo, em mais um dia, né? Essas oportunidades de estar estudando sobre a nossa vida. Então, vamos aos assuntos. Hoje é a Gênese e o Evangelho, né? Então, sejam todos bem-vindos. Ok. Então, vamos lá. Vou colocar aqui. E vou colocar... Pronto, aqui estamos nós. O assunto de hoje é ainda estudamos na Gênese o caráter da revelação, no capítulo 1, o número 25 de hoje. Alguém quer ler, se estão me escutando, que pode estar interessado em ler, isso é ótimo para nós, nos ajuda. Se nós vamos continuar. Eu posso ler. Ok. Por favor. Rosângela Hernani. Oi, Zeus. Zeus? Oi, tô te ouvindo. Tá ouvindo? Tá, posso começar? Pode. Tá. A Gênese. Toda a doutrina do Cristo se funda no caráter que ele atribui à divindade, como um Deus imparcial, soberanamente justo, bom e misericordioso. Ele fez do amor de Deus e da caridade para com o próximo a condição indeclinável da salvação, dizendo: amai a Deus sobre todas as coisas e o vosso próximo como a vós mesmos. Nisto estão toda a lei e os profetas. Não existe outra lei. Sobre esta crença, assentou o princípio da igualdade dos homens perante Deus e o da fraternidade universal. Mas fora possível amar o Deus de Moisés? Não, só se podia temê-lo. A revelação dos verdadeiros atributos da divindade, de par com a da imortalidade da alma e da vida futura, modificava profundamente as relações mútuas dos homens, impunha-lhes novas obrigações, fazia-os encarar a vida presente sob outro aspecto e tinha, por isso mesmo, de reagir contra os costumes e as relações sociais. É esse, incontestavelmente, por suas consequências, o ponto capital da revelação do Cristo.
cuja importância não foi compreendida suficientemente e, contrista dizê-lo, é também o ponto de que mais a humanidade se tenha afastado, que mais há desconhecido na interpretação dos seus ensinos. Exatamente. Obrigado, Rosângela. Bom, gente, alguém quer começar? Senão, lá vamos nós, né? Sempre que quiserem, fique à vontade, tá? Nós temos o caráter da revelação espírita, né? E o caráter da revelação espírita não é muito importante que nós estudemos para sabermos que o espiritismo não veio para destruir religião de ninguém, pelo contrário, veio para somar, para ajudar e muito, mas muito mesmo, porque é o Cristo redivivo, é a doutrina do Cristo, é o reino de Jesus. E ele veio realmente aqui para nos ajudar a nos salvarmos, né? Vamos compreender mais isso hoje, um pouco mais, e daqui a pouco no Evangelho. Então, toda a doutrina do Cristo se funde no caráter que ele atribui à divindade. E é verdade, Jesus atribui tudo o que Jesus fez, tudo o que Jesus falou, tudo o que Jesus curou, tudo o que Jesus chegou e exemplificou, com toda referência, com toda reverência ao nosso Pai, que ele também o chamou. Jesus é nosso irmão e Jesus tem um Pai, como é também o mesmo nosso. Então, esse Cristo, ele se fundou dentro do caráter, atribuindo a Deus tudo o que temos, não é? A vida que temos e tudo que está criado aqui na Terra e nos outros planetas, nos sistemas como um todo no universo. Então, esse Deus, ele é parcial. Graças a Deus que ele é parcial. Porque se não fosse, haveria muita injustiça, né? As pessoas compreenderam muito erroneamente, ainda interpretam Deus como se ele tivesse ira. Como ele é um Deus parcial, soberanamente justo, bom e misericordioso, ele fez do amor de Deus e da caridade para com o próximo a condição indeclinável da salvação, dizendo: amará a Deus sobre todas as coisas e ao vosso próximo como a vós mesmo. Então, como Deus ele é parcial, ele não é um Deus que tem ira, não é um Deus que se irrita, não é um Deus ciumento, não é o Deus sanguinário, ou seja, um Deus que protege um país e o outro ele coloca em guerra, não é um Deus que dá cegueira a um e depois tira o outro da cegueira, não é o Deus que manda matar crianças e depois salvar outras, como Jesus se referenciou, deixai vir as minhas criancinhas. Então, o Deus de Jesus era bem diferente do Deus de Moisés, que na pergunta que nós vamos ter é que mas fora possível amar o Deus de Moisés? O Deus de Moisés ele disse não, só podia temê-lo, não é? E ainda muita gente aqui que não estuda, não é, essa doutrina, não compreende, talvez até já conheça, mas não compreende melhor, é que Deus ele não se vinga de ninguém, Deus não manda matar ninguém, até mesmo porque foi ele quem criou e só ele tem o poder de destruir. Mas as criaturas podem fazer mal umas às outras. E Deus não se envaidece, fazendo o grupo se diverte também, fazendo o grupo sofrer e outro não. Pelo contrário, Deus ama a todos nós. Então é um Deus de amor. E ele é um Deus parcial, porque Deus não tem duas medidas. Ele é parcial. Graças a, ou melhor dizendo, desculpe, Deus ele é imparcial, não é? Desculpa. Deus ele é imparcial. E o Deus de Moisés era parcial. Aí é diferente, né? O Deus de Moisés protegia um grupo e outro não. A gente vai encontrar muito na história, não é? Se vocês colocarem, inclusive faz parte da história que dizem que nas cruzadas, se vestisse com a cruz e o símbolo, não sei o quê, venceriam a guerra. E que realmente venceram, mas isso não é Deus, não é? Deus não queria essas guerras de jeito nenhum, e nem quer, porque para ele não satisfaz nada.
A gente vai ver em tudo que aqui nós temos, que já sabemos, no mundo, como nós continuamos repetindo, no mundo micro, que nós não vemos, nas bactérias, nos vírus, nos átomos, nós vamos ver no que nós vemos a justiça dele em todo o canto. Então ele não vai se divertir com guerras de maneira alguma. Somos nós o problema. Somos nós que estamos em evolução e que criamos essas coisas. E por conta da nossa ainda leigos, né, que somos, ou que estamos agora estudando, graças a Deus estamos estudando, mas outros que não estão, não entendem Deus. Entende Deus que é um Deus que pode fazer milagre quando ele pediu um milagre. E Deus não dá milagre. Não, Deus não dá milagre. É de acordo com o merecimento. Qualquer religião é assim. Qualquer religião. O Espiritismo deixa bem claro, e Jesus, ele não veio fazer milagres. Ele veio realmente para nos ajudar a nos salvarmos com os ensinamentos, que é onde está. Amai a Deus sobre todas as coisas e o vosso próximo como a vós mesmos. Então, nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas. E a questão é, amamos ou não amamos? Nós amamos Deus sobre todas as coisas? Ou não amamos? E aí, cada um deve refletir e procurar ver. Eu amo Deus mesmo? Eu tenho crença que Deus existe? Porque não falta a nós, de maneira alguma, exemplos que Deus existe, não é? Só é cego aquele que, inclusive, Jesus foi enviado para nós, para nos dar os exemplos, para seguirmos esse caminho, esse Cristo maravilhoso. E ele, quando mandou, ele o fez com muito amor para que pudéssemos enxergá-lo. E como fora profetizado, vocês irão vê-los e não verão. Irão ouvi-lo e não ouvirão. E nós sabemos que ainda isso perdura aqui na Terra. Mas Deus não deixa de ser misericordioso, dando-nos tantas e tantas criaturas aqui para nos ajudar, nos inspirar também. Jesus, ele é o único que não errou. As outras criaturas que vieram, por mais sublime que elas sejam, elas cometeram erros. Mas Jesus não, né? Jesus é um espírito já feliz, é um espírito puro, melhor dizendo, né? Um espírito que já não precisava mais de reencarnação, mas que veio nos dar o exemplo. Então, nós amamos Deus como Jesus amou, e Jesus ama, não é? Nós estamos estudando essa doutrina, sabemos que um dia vai chegar o dia do desencarne. E acreditamos nisso mesmo? Porque se nós não acreditarmos, nós vamos continuar cometendo os erros aqui, achando que não seremos punidos pelas próprias ações. Está na lei, aí ó, amar a Deus sobre todas as coisas e o vosso próximo como a vós mesmos. Então, o nosso próximo, quem é o nosso próximo? É aquele que está dentro de casa, não é? O companheiro, a companheira, o filho, não é? O vizinho, qualquer um de outra rua, em qualquer cidade, qualquer bairro, em qualquer país. Somos todos irmãos. E ainda ampliando, somos todos irmãos na nossa galáxia, em todas as outras no universo. Então Deus é justo para todos os outros também. Deus não tem parcialidade. Esse Deus que Jesus veio e atribuiu, né, o caráter que Jesus sempre falou de Deus com muito amor, reverenciando-se a ele. Então nós temos um Deus imparcial, é um Deus justo, é um Deus soberano, é um Deus de misericórdia, é um Deus cheio de atributos maravilhosos, é um Deus que vem nos dar, através do Cristo, né, vem nos dar os exemplos para que pudéssemos seguir, para que nós não reclamemos ou reclamássemos. Então, por exemplo, mas tem na divindade, por exemplo, a revelação dos verdadeiros atributos da divindade, de par com a da imortalidade da alma e da vida futura, modificava profundamente as relações mútuas dos homens. Então, quando nós falamos os verdadeiros atributos da divindade, quando falamos em atributos da divindade, o que seria atributos da divindade, né?
E vou mostrar para vocês que os atributos da divindade, nós vamos encontrar, por exemplo, Deus, ele é eterno. Isso é um atributo de Deus, não é? Deus é infinito. Deus não tem fim. É outro atributo de Deus. Eternidade e infinito. Deus é imutável. Deus, ele não muda. Certo? Não muda. Deus, ele é imaterial. Ele não tem um corpo como nós temos, não precisa. Deus é imaterial. É espírito. Inclusive, é o que se vemos que nós fomos criados à sua semelhança. Ou seja, nós somos imortais. Mas precisamos de reencarnações. É diferente, nós precisamos de mudança. Nós precisamos fazer mudança em nós. Então, Deus, ele é imaterial. Deus, ele é único. Só existe ele. Se existisse dois deuses, nós sabemos. Dois irmãos nem sempre concordam em tudo que se faz, um e o outro. Alguma coisa divergiria. Então, só existe um Deus olhando todo esse universo. E é impressionante nós vermos nesse mundo macro, que é o que nós enxergamos melhor, é fantástico. É simplesmente fantástico. Olhar a nossa galáxia, o nosso sistema solar com esses planetas tão pesados, circulando em volta ao Sol, como o nosso planeta, nós dentro desse sistema, como um planeta, e fazendo viagem, dando volta na galáxia. E as galáxias girando em torno das outras. Então, nós temos um espetáculo de criação. Só pode existir um Deus único. E nós temos, olhando no mundo micro, inclusive até dentro de nós, o coração, o fígado, né? Os rins, nós vamos ver, a obra é fantástica. Então, se tivesse dois deuses, um e outro iria fazer as coisas diferentes, como também não existe o diabo. Então, Deus, ele é único. Isso é um atributo de Deus. Ele é onipotente, tudo ele pode. Só Deus pode, não é? É lá onde nós precisamos nos trabalhar muito, mudar muito os nossos hábitos e costumes, né? Sermos humildes. Deus é soberanamente justo, graças que é. Se nós vamos olhar, é justo. Imagina um vírus entrar dentro da célula, ele não tem célula, ele precisa entrar numa célula para poder se reproduzir. Só ele é que faz essas coisas, só ele sabe por que cria, e essas criaturas existem, não é? A bactéria. Bom, Deus é muito bom, acima de tudo. Nós precisamos mudar. Nós estamos necessitando constantemente de mudanças para o lado bom, o lado melhor do espírito, que é a mudança moral, não é? Para adquirirmos atributos morais, tá? Então Deus tem muitos atributos: eterno, infinito, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom, tá ok? São os atributos de Deus. É como dizer que um de nós, né? Somos altos, temos cabelo tal, são atributos. Mas aí, no caso de Deus, infinito, imutável, material, eterno, etc. Ok? São os atributos. Então, quando nós começamos a compreender a revelação dos verdadeiros atributos da divindade, de par com a da imortalidade da alma, aí somos nós, a imortalidade da alma, e da vida futura, modificava profundamente as relações mútuas dos homens, impunha-lhes novas obrigações, fazia-os encarar a vida presente sobre um outro aspecto e tinha, por isso mesmo, de reagir contra os costumes e as relações sociais. E é verdade, tudo que nós estamos aqui é por conta disso. Deus nos dá as reencarnações para quê? Nós já sabemos, nós já estamos compreendendo isso. Nós precisamos mudar. Nós precisamos encarar a lei que é essa aí que está. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Não tem outra lei. Não existe. Essa é a única lei de todos os profetas. Não existe outra lei. É só essa aí. Mas nós, como países, não é? Até mesmo como regiões mais circunscritas, como capital, cidade, nós sabemos que existem rivalidades. Quando não deveríamos fazer isso. E constantemente as pessoas se fazem isso porque
No Deus de Moisés existia um Deus parcial. É um Deus que as pessoas temiam. E nós vamos ver nas religiões que muitos fazem referência a Deus como Deus que ele pode ter a ira, ter raiva, né? Querer que aquele povo entre em guerra e se mate, que ele vai se divertir, e aquele outro ele protege. O de Moisés tinha isso. E Jesus veio trazer um Deus para nós mais justo, um Deus imparcial. E graças a Deus, nós temos ele em nossas vidas, e nós vamos perceber que realmente é assim um Deus imparcial, porque ele não vai dar a você, nem a mim, nem a ninguém, porque ele quer dar. Não, ele não vai fazer isso, ele vai dar para todo mundo. Agora, aqueles que acreditam mais nele e que trabalham para juntar, para ajudar os seus irmãos com Jesus, aí ele dá mais recursos. Mas isso tem que ter o esforço de cada um de nós. Então, existe recompensa nossa em querermos ajudar. É uma ciência que já existe desde muito, muito tempo. Quando nós fazemos um bem, nós sentimos bem. Então, já aí existe a recompensa. E desencarnados seremos ainda mais recompensados. Em total desinteresse, ajudando o próximo como nós gostaríamos de ser ajudados. E na filosofia espírita, nas psicografias à parte, né? Porque a codificação são em 5 livros, nós estamos estudando-os. E à parte nós temos os relatos de espíritos que desencarnaram e as almas que estavam aqui que desencarnaram e que vêm dar as suas mensagens através de médios e contando história, relatando como foi e o que fez, o que não fizeram, o que deixaram de fazer, o que deveriam ter feito melhor. E nós sabemos que somos criaturas necessitadas de encarnações que vão nos ajudar ao crescimento moral. Então nós vamos perceber que esse Deus, ele é justo, ele é bom, vai dar a cada um de nós conforme, como Jesus disse, a obra. Deus não vai dar a você nem a mim porque eu sou espírita, ou sou espírita mais fervoroso que você, ou você é mais fervoroso que eu. Pelo contrário, ele vai fazer com que cada um que se esforce e procure humildemente e continuar no trabalho cristão, ele vai estar sempre apoiando esse. Não que o outro ele desapoie, não, mas o outro ele é teimoso. Ele vai estar sempre procurando ajudá-lo e ele vai ser ajudado em todas as oportunidades. Mas ele tem que querer isso. Aí Quer quando... Oi. Como ela já disse que é cada um conforme suas obras, né? Então, é bem claro. Né? E desde os primórdios e até os dias de hoje, a grande maioria das pessoas, quando pensa em Deus, enxerga aquele ser humano barbudo, velho, Não é? entende? E essa criatura não existe, né? Entende, né? Essa figura não existe. E de Então, a matéria, né, Edson? Não, com certeza. Então, mas a ideia é essa. Daí o Deus punitivo, o Deus vingativo, não, também não, né? É que na época de Moisés, as coisas eram feitas de outra forma devido à primitividade do povo naquela Uhum. época. Depois foi subindo, subindo, subindo e vai melhorando e a cada vez vai mais. Tanto é que depois no 26 a gente vai ver que Cristo diz que se virar alguém para falar de uma forma melhor do que ele falou, porque naquela época era assim que tinha que falar. É. E você percebe-se que as pessoas pegaram muito isso. Elas se Sim, agarraram muito a esse Deus vingativo, parcial, não é? mas tem E medo, né? com medo, e não, e fizeram medo. Fizeram muito medo, na verdade. Moisés usou muito isso, então as pessoas temiam Deus. E até hoje tem muita gente temendo Deus. Mas com certeza. E elas não. Oi? Determinadas religiões com mais intensidade, tipo o judaísmo, por exemplo. É, A figura de Deus punitivo é grande. é grande, muito grande, Edson, você está certíssimo.
muito grande, Deus é faz, amor, não é? faz pavor às pessoas. Inclusive, isso está no texto nosso, fez com que as pessoas se afastassem mais de Deus, Sim. percebendo que ele é ruim e tem hora que ele é bom, não é? Isso é como Vem no nosso na texto isso relação aí. de casa. Na relação de casa, se seu filho tiver medo de você, não é isso que precisa, ele precisa ter respeito, não é verdade? Exatamente, pronto. É Você fechou outra com chave coisa. de ouro, exatamente isso. Nós temos que ter amor pelo Pai, porque ele realmente tem amor por nós. Isto. Ele não nos diferencia porque aquele é chinês e nós somos brasileiros, não temos o zoinho assim, né? O cabelo dele é bonzinho, ou outro daqui do nosso país tem o cabelo ruim. Não, Deus não faz diferença nesses filhos de jeito nenhum. Mas cada um tem o país, o lugar que está, que merece. É incrível, é isso. As pessoas entenderem que Deus coloca exatamente no lugar que cada um precisa estar para o crescimento. E é com a vontade do Espírito para reencarnar. Exceto aqueles que são teimosos e continuam numa briga fervorenta e fervorosa, melhor digamos assim, fervorosa, e ele precisa reencarnar compulsoriamente. Mas mesmo assim é de caridade, de misericórdia por aquele que não vai deixar ele viver eternamente insatisfeito ou com ódio ou com muita ira dentro dele. Deus vai querer que ele acorde, que ele cresça, todos nós. Nós estamos aqui na Terra para isso. Ó. Quantas encarnações nós vamos precisar, por exemplo, para tirar o ciúme, a inveja? Quantas encarnações nós vamos precisar para tirar a fofoca, a intriga, os falsos testemunhos, o racismo? Quantas encarnações nós vamos precisar para sermos imparciais? Quantas? Mas nós vamos ser. Porque Jesus foi imparcial também como filho. Jesus é o exemplo em tudo que pudermos nos dirigir como criatura humana aqui na Terra. Jesus foi o único que não errou. É o único que é o exemplo para todos nós, que amou todos os seus irmãos, mesmo os fariseus e os saduceus, a todos, mas dirigindo-se a eles de acordo com os valores dele, para eles entenderem. Então nós vamos encontrar a nossa necessidade de encarnações porque precisamos mudar, mas Deus não precisa de mudar. Esse Deus não é ruim, esse Deus é bom de amor. Quando nós desencarnarmos, para outros é morrer, morre o corpo, aí ele vai reencontrar-se no mundo espiritual. Pode ainda continuar acreditando que está vivo na matéria. Deus, com tanta paciência, amor e misericórdia a ele, vai continuar ajudando até que ele também enxergue como nós estamos hoje enxergando. Então, o Espiritismo não veio castigar nenhum médium. Pelo contrário, veio ajudar o médium a se castigar menos. O Espiritismo vem como uma misericórdia, porque se nós não tivéssemos essa doutrina esclarecendo que continuamos vivos e vamos ganhar conforme nossa obra, como você falou, Edson, que Jesus disse, então se nós não compreendermos isso e aprendermos, nós vamos sofrer. E Deus não quer que ninguém sofra. Deus quer que todo mundo viva feliz, porque não tem necessidade de ver ninguém triste e ninguém sofrendo. Mas ele sabe que como nós somos criaturas ainda imperfeitas, fomos criadas não faz muito tempo. Ele precisa que nós acordemos aqui na Terra para o mundo espiritual, para a nossa pátria. É como, por exemplo, os nossos filhos, como nós fizemos, fomos para a escola. Aprender um pouco para nos comportarmos e adquirirmos o que nós queremos, os nossos objetivos, como profissão. Não sabíamos se ia sermos tal coisa, tal profissão, ou
fazendeiro, não importa, é qualquer outra. Deus quer que nós enxerguemos o mundo espiritual, que é a nossa verdadeira pátria. Nós estamos aqui todos de passagem. E isso é bondade, isso é misericórdia. Maravilha, Deus não pede nem um centavinho, nem que você sacrifique nenhum animal. Olha para aí. É fantástico. Basta estudar a doutrina. Se estudarmos, qualquer um que continuar estudando o comportamento com Cristo, né? Vamos ver os atributos de Deus que ele falou, não de Moisés. O de Jesus, esse Deus dele, que é o nosso, ele é imparcial, ele é bom, ele é justo, é misericordioso, é imaterial, é infinito. E nós aqui entendemos o infinito como o quê? O que não tem começo e não tem fim, né? Para nós essa palavra é abstrata, porque nós não sabemos o que não teve começo e nós não sabemos o fim. Então é uma palavra abstrata. Deus, como nós sabemos agora dos atributos. Nós, quando vamos evoluindo, até como Jesus chegou, aí nós vamos poder ver Deus e falar com ele diretamente. Já imaginou? Todos nós. Esse é o nosso caminho, o objetivo. Para isso, nós precisamos trabalhar muito. Em pró de nós mesmos. Como está na lei aí, ó. Amar a Deus sobre todas as coisas e o vosso próximo como a vós mesmos. Isto estão toda a lei e os profetas. Terminando essa frase, ponto e vírgula, não existe outra lei. Acabou, é essa aí. Então, queremos saber se o profeta ele é de Deus? Bora ver se ele está aí. Ele ama o próximo? Ele ama o pai? Ele o respeita? É aí. Aí nós vamos conhecer os frutos. Cada um desses. Porque nós temos que chegar aí. Amar a Deus mesmo sobre todas as coisas. E sem estátua. Porque isso não funciona. Ah, meu pai, é muita coisa. Acima de tudo da humanidade. Ok. Bom, essa é a parte nossa. Da primeira parte. E nós temos a segunda parte. Ela é grande. Tem muito... Hoje nós estamos começando um novo capítulo 19. A fé transporta montanhas. E tem pessoas que acreditam que transporta montanhas, as montanhas físicas mesmo, tá? Então vamos entender isso aqui. Esse é o capítulo 19. E hoje é o poder da fé. O poder da fé tem diversos, tem o número 1. Qual é o número dele? É o poder da fé. É o 19, é o primeiro assunto. Capítulo. O primeiro assunto. O 19, o poder da fé. Vai ler, Edson? Um monte. Ótimo. Então nós vamos ter aí o número 1, 2, 3 e depois nós vamos comentando o 4 e o 5. Que Deus nos permita, nessa meia horinha, nós tirarmos daqui o melhor possível, né? Okay. Capítulo 19, a fé transporta as montanhas. Poder da fé. Poder da fé. Quando veio até o povo, um homem se aproxima dele, lançou-se de joelhos aos seus pés e lhe disse: Senhor, tende piedade de meu filho. Ele está lunático e sofre muito, porque ele cai frequentemente no fogo e frequentemente na água. Eu o apresentei a vossos discípulos, mas não puderam curar. Jesus respondeu, dizendo: Ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Até quando vós sofrereis? Trazei-me aqui essa criança. Jesus, tendo ameaçado o demônio, ele saiu da criança e foi curada no mesmo instante. Então os discípulos vieram encontrar Jesus em particular e lhe disseram: Por que não podemos nós, outros, expulsar esse demônio? Jesus lhes respondeu: É por causa da vossa incredulidade. Porque eu vos digo em verdade: se tivesse fé como um grão de mostarda, diríeis a essa montanha: transporta-te daqui para ali, e ela se transportaria. E nada vos seria impossível. São Mateus 17, 14 e 20.
Ok, tu pode ler o 2, Edson, aí que é muito bom ele. No sentido próprio, é certo que a confiança nas suas próprias forças torna capaz de executar coisas materiais que não se pode fazer quando se duvida de si. Mas aqui é unicamente no sentido moral que se deve entender essas palavras. Montanhas, que é a que a fé transporta, são as dificuldades e as resistências, a má vontade, uma palavra que se encontra entre os homens, mesmo quando se trata das melhores coisas. Os preconceitos da rotina, o interesse material, o egoísmo, a cegueira do fanatismo, as paixões orgulhosas, são outras tantas montanhas que barram o caminho de quem trabalha pelo progresso da humanidade. A fé robusta dá a perseverança, a energia e os recursos que fazem vencer os obstáculos, nas pequenas como nas grandes coisas. A que é vacilante dá incerteza, a hesitação de que se aproveitam aqueles que se quer combater. Ela não procura os meios de vencer, porque não crê poder vencer. Pois bem, não é? Nós temos aí mais, vamos tentar aqui logo nesse início, o capítulo que é a fé transporta montanhas, o poder da fé. Nós temos ou não temos esse poder da fé? Nós estamos ou não estamos contido? Bem, como Jesus fez muitas curas, nós sabemos, e aí é o poder da fé dele, não é? E a fé no Pai, né? Porque ele sempre se dirigia ao Pai para fazer o que tinha que ser feito. Multiplicação dos pães, dos peixes, não é? A tempestade no barco. Ele fala com o vento. Ei, se acalme. E ele se acalma. É lindo. Então, nós vamos encontrar Jesus em todos os ângulos, fazendo tudo sob a vontade do Pai, que é o nosso Deus. Então, o poder da fé de Jesus era muito grande e muito mais hoje, com certeza. Então, quando ele encontrou-se com esse pai que estava aflito, inclusive faz parte dos filmes, dos evangelhos, né? O São Mateus anotou isso aí, faz parte dos filmes. O Espírito manifestava sobre o filho dele e tinha hora que ele ficava manifestado, né? Hora onde ele perdia a consciência de si e fazia coisas, quando ele voltava ao normal, ele não se lembrava. Aí nós sabemos hoje em dia que a mediunidade é de espíritos ruins, maus, que estavam se apossando dele. E nós sabemos que esses espíritos se apossam dos médios que nós somos, de acordo com a nossa moral, de acordo com a nossa prática. Hoje sabemos que as criaturas que espalham-se, que não querem acordo com Jesus, elas se espalham e fazem maldades a elas mesmas. E aí os espíritos se aproveitam e se tornam hospedeiros desses médios e terminam controlando muitas vezes as funções mentais, comportamentais, né? Nós vamos ver muitas criaturas, inclusive hoje, vivendo esses tipos de tormentos. Aí o pai estava aflito e chegou a Jesus. Jesus, meu filho está doente, Jesus. Eu já acompanho, é muito sofrimento. Tem hora que ele fica normal, mas olha, tem hora que, pelo amor de Deus, é difícil enfrentá-lo, porque é muita, muita, mas muita maldade que eu vejo agarrada com ele. Mas não é ele, Jesus. Eu apresentei a teus discípulos, eles não me curaram. Eles não conseguiram estancar isso. E são muitos espíritos, né? Em outras palavras, Jesus disse, ô raça incrédula e depravada. São Mateus anotou isso, viu? Até quando estarei convosco? Né? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui esse menino. E tendo Jesus ameaçado o demônio, este aí saiu do menino, que no mesmo instante ficou são. Ora, nós sabemos hoje que com o espiritismo se faz esses tratamentos, graças a Deus. Em nome
de Deus com Jesus no nosso trabalho. Inclusive, os nossos estudos aqui também fazem socorro a muitos. Somos socorridos também. Somos necessitados também. Mas aí os discípulos estavam aprendendo com Jesus e foram perguntar, mas por quê? Nós não entendemos por que o Senhor conseguiu expulsar esse demônio. O Rabi ficou bonzinho e nós não conseguimos. Por que o Senhor consegue e nós não conseguimos? Aí ele, por causa da vossa incredulidade. Então nós sabemos que, por exemplo, tem a fé da mãe, né? Do pai também, mas normalmente a mãe é muito forte, né? Porque é do ser que carregou todo o tempo ali, 9 meses, 7 meses, uma ligação muito forte com o espírito. E a mãe pode curar uma febre do filho ou um momento, e nós sabemos que isso é possível, mas não é só a mãe não, existem outros médios, outras criaturas que podem curar, mas está diretamente relacionado à fé, à crença, porque não se pode ter fé sem ter uma crença. É impossível nós termos fé sem crença, porque a fé que nós estamos falando aqui é a fé moral, e não a fé material, que nós podemos, querendo chegar a um determinado nível, como um padrão, como profissão, e depositar na nossa fé material e chegarmos ali. Podemos sim. Mas a fé que nós nos referimos aqui é a fé moral. Que o espírito que está no corpo daquele rapazinho, ou do vizinho, e nós chegamos lá, damos um passo, fazemos uma oração, chamamos todo mundo a fazer uma oração, e a pessoa fica boazinha depois. Não é? Fica boazinha. Ela é ajudada. Ou é paulatinamente, lentamente ajudada. Porque nem todos são ajudados assim, num piscar de olhos. Até mesmo porque a fé de Jesus era e é muito, muito maior do que a que nós temos ainda. Nós estamos aprendendo. Mas os discípulos não conseguiram curar porque ele diz por causa da vossa incredulidade, que é o que devemos nós, quando encontrarmos com alguém que está possuído essa criatura, acreditarmos que sim, somos capazes de afastarmos esse espírito. Sim, somos. Porque nós vamos nos dirigir, na crença, a Deus, a Jesus, aos bons espíritos de luz. Sim, aí essa nossa crença, essa nossa credulidade faz com que eles venham até nós e socorrendo aquele que estamos pedindo. Mas os discípulos não tinham isso. Olha, estavam com Jesus, viu? Então Jesus diz assim, ô raça de pouca fé, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Então nós vamos perceber que Jesus quer nos ajudar em todo esse texto, para que tenhamos crença que Deus ele existe, que Deus em todas as religiões, porque a religião, na verdade, nós já compreendemos que o que é religião. Quando nós falamos de religião, nós já temos um conhecimento mais bem abordado do que seja religião, do que possa vir. Eu vou até aqui pegar de novo no dicionário, religião, tá certo? Para não faltar, não ser injusto. Mas no dicionário está lá, toda religião estuda. O que seria a religião? Crença de que existe uma força sobrenatural, criadora do universo, de todas as coisas e pessoas, sendo essa força chamada Deus. Então, qualquer religioso tem Deus no seu coração, a crença em Deus. Ora, se eu tenho crença em Deus, então eu posso convidar Deus para ele me ajudar a afastar aquele espírito ruim que está com fulano. E aqui nós estamos na Terra assim. E precisamos fazer isso, porque nessa lei que nós já vimos há pouco tempo, na primeira parte, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo, é isso que nós precisamos. Jesus foi lá e ajudou e afastou o espírito.
Com certeza Jesus não mandou ele lá para o inferno, lá para o purgatório, não é? Não. Ele é socorrido, a criatura. Com certeza ele é socorrido. Provavelmente hoje essa criatura já não seja mais desse jeito, já seja uma criatura renovada. Né? Porque essa criatura viu Jesus. E dizem que só em olhar para Jesus, as pessoas depois não foram mais as mesmas. Só em olhar para Jesus. As que escutavam Jesus de longe também. Pedro, na sua modificação, que nós vamos modificando, Pedro curava. A sombra de Pedro curava quando tocava qualquer enfermo. Vocês imaginem o quanto Pedro acreditou em tudo que Jesus falou e praticou. E isso é para nós todos. Então, essa é a fé que nós precisamos entender. Agora, aonde é que eu preciso atacar a minha fé? Aonde? Aonde é que está o problema? É no médio? No espírito que estava junto daquele médio, daquele filho daquele senhor? Ou no vizinho nosso? Ou no nosso irmão dentro de casa? Aonde é que está essa montanha? No poder da fé. Aí, no parágrafo 2, quando o Edson leu, as montanhas que a fé desloca são as dificuldades, as resistências, a má vontade. Nossa, tudo isso é nosso. Quem não acha, tá muito difícil, não vou fazer não, vou desistir. Não desista, meu filho. Porque nós estamos falando da fé moral. Eu sei que eu sou ciumento, eu sei que eu sou possessivo. Você sabe? Então lute contra isso. Eu sou mulherengo. Ele diz para ele próprio. Eu sou egoísta. Mas todo mundo é. Não, bora fazer assim. Se você é egoísta, lute contra o seu egoísmo. Você é avarento, lute contra essa sua avareza. E convide Deus para lhe ajudar para você tirar essa avareza de você. Eu devo fazer do mesmo jeito comigo. Ajudar os outros também. Não é tu que tem problema, eu tenho um problema. Então, quando nós estudamos isso aqui, é porque nós temos isso aí. E nós precisamos direcionar nossa fé a essas montanhas, né? Para que sejam deslocadas de nós e que sejam eliminadas de nós. Porque nós estamos aqui como estudantes. E pelo amor de Deus, que Ele nos criou, por sua misericórdia. Nós estamos aqui, mas nós não somos daqui. Depois nós temos que voltar para o nosso lar. Mas por necessidade de encarnações, por essas montanhas existirem em nós, a má vontade, a preguiça, não é? A cegueira, a falta de crença. Aí nós precisamos de reencarnar. Não vamos deixar isso para depois, não, poxa. Bora remover isso, é possível. Sim, é possível. Mas o meu companheiro não quer ser espírita. Deixa ele ser como ele quer ele ser. Ora, pede a Deus ajuda para ele. E aguenta o tranco. Porque não é fácil. Mas você pode, eu posso. Porque o problema é que nós queremos que o outro também vá. Mas se ele não quiser ir, ele tem direito. Foi Deus que criou ele, vai. Tem paciência, ele vai. Fé. Te transforma, que aí sim, você se transformando, ele continuando do seu lado, ele vai enxergar mudança em você, ele vai enxergar mudança em mim. Ele vai começar a perceber que o mundo funciona assim e que ele tem necessidade de se melhorar. Mas eu tenho que mostrar isso em mim. Então eu tenho que mudar os meus hábitos, costumes. Por isso que essas montanhas, o poder da fé, é possível sim, crendo no nosso Pai, que graças a Deus não tem como não crer em Deus, porque o que nós temos agora de informações que ele existe é absurdamente enorme.
né? Nós temos tudo hoje, não dá para mais ter crença que Deus não exista. Deus existe em tudo. Tudo Deus está presente. Nós amamos um Deus maravilhoso. É um Deus imparcial. É um Deus que ama todo mundo que ele criou, as coisas e as pessoas. Então nós vamos perceber que nós temos que aumentar essa nossa relação com o Pai, porque aqui estamos para ver o nosso mundo espiritual. É simples. Estamos aqui porque temos que partir. Estamos estudando, é uma escola. Temos que voltar. E depois, lá em casa, no mundo espiritual, porque é o universo, mas ainda nós não estamos livres para ir para qualquer lugar, como Jesus está. Precisamos de reencarnação, porque somos espíritos errantes. Vamos para a erraticidade, que é um planeta espiritual muito maior do que a Terra, onde tudo é mais lindo, por mais que exista ainda a maldade, as nossas imperfeições, tudo é melhor, e nós precisamos de vir aqui para a Terra, já que a Terra é uma cópia imperfeita do nosso lar espiritual, de nossa erraticidade. Então tem tudo, países, tem tudo. As colônias da Rússia, do Japão, tudo. Então não pense que vamos voltar lá, que todo mundo se fala, se compreende. Vamos precisar de muitas encarnações, até que falemos uma só língua, e acreditando em um só Deus, seguindo um só, que é chamado Jesus. Tá? Então, vamos compreender bem esses textos que estamos aqui estudando. Por exemplo, no número 3, noutra acepção, entende-se como fé a confiança que se tem na realização de uma coisa, a certeza de atingir um determinado fim. Não é? A pessoa tem fé, vai, mas essa fé é material. A fé que nós estudamos, vamos continuar frisando isso, colocando negrito e uma cor bem destacável, aumentando a fonte, bem grande. A fé que estamos falando aqui é moral. É a fé que Jesus falou para o Espírito que estava no Filho do Senhor e disse, afaste dele. E o Espírito foi e se afastou. Eu diga para a minha tendência a ser mentiroso, parar de mentir. Eu dizer para mim mesmo, vou parar de mentir. Eu que gosto da droga, tirar essa coisa ruim de dentro de mim, não é? De abusar de criança, arrancar essa coisa ruim de dentro de mim. E tem que ser com fé, minha gente, porque é o lado moral. Essa sim, essa Jesus está aqui para nós isso, porque o outro, material, a gente é possível chegar assim. Então essas duas fés do lado material, ela é mais tangente porque estamos aqui no dia a dia, mas a interior de cada um, que nós não sabemos quem é quem, não é? Não se conhece quem é quem pela carinha, não. Se conhece pelo fruto. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. O que ele faz ao próximo. Então, se alguém deseja mal ao outro, cuidado com isso, que você está vendo ele falando isso. Cuidado com ele, porque ele pode fazer mal a você também, ou a mim. Somos assim. Mas eu tenho que me melhorar interiormente. Se ele não quer, o que é que a gente vai fazer? Mas, no momento que nós estamos melhorando o lado moral, certo? Nós estamos expulsando essas coisas ruins, essas montanhas, essas paixões, o orgulho, né? Os preconceitos, o racismo, uma série, mas são muitas. Muitas. Então, nós estamos nos moralizando. E aí, estamos acompanhados de espíritos, com certeza, viu? Nós passamos a nos sentir muito bem. E aí chegar a oportunidade de afastar um espírito, vamos poder. E humildemente vamos ver que fizemos isso pela nossa reforma, porque quem está realmente expulsando esse espírito é o nosso Pai, junto com os espíritos superiores, através do médium, que já se moralizou e pode dizer, fulano, por favor, deixe esse fulano quieto aqui, mas tratá-lo com carinho, com respeito e ajudá-lo. Porque o espírito percebe no médium se ele é ou não é um médium,
de moralidade. O Espírito sabe, porque nós emitimos cores, tá? Por isso que o médio desequilibrado, ele vê muito vultos, não é? Não é que a cor preta é ruim, mas ele vê muitos vultos, porque o Espírito ainda não resplandece, mantém essas cores maravilhosas que nós sabemos que portam espíritos de outros níveis maravilhosos, como Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce e tantos outros. Mas poderemos fazer? Sim. Com essa reforma que nós vamos poder. Certo? Então, a fé sincera e verdadeira é sempre calma. Isso é muito bom frisar. Por que calma? Porque uma pessoa que tem fé, ela não pode ser agitada e nem paciente. Porque quem tem fé, espera. Então, a reforma interna é o trabalho e essa relação com o nosso Pai, porque a fé, né? A fé é mãe da esperança e da caridade. Interessante, viu? A fé é mãe da esperança e da caridade. E essa fé, por ser a mãe da esperança e da caridade, entre as três, a maior é a caridade. Incrível, né? A filha ser maior do que a mãe. É incrível, né? Mas para nós fazermos a caridade, nós precisamos ter fé. É. Então, nós vamos entender que uma pessoa que tem fé, ela é calma. Tá? E isso vai facultar a paciência que se sabe dela esperar. Ela vai saber. Tem pessoas que eu já vi assim, ó, em momentos complicados, e ela tá calma. E ali estava conturbado, e de repente foi tudo se acalmando. E isso existe, né? Então a fé vacilante, sim, sente a sua própria fraqueza. E aí já sabemos que a pessoa vai partir para o desequilíbrio. Isso aí não é fé, tá? E contando da outra parte, cumpre não confundir, cumpre não confundir a fé com presunção. Uma pessoa prepotente, né? Não é? Temos que ter humildade. A verdadeira fé se conjuga à humildade. Porque o que é que nós somos aqui na Terra? Espíritos encarnados, almas necessitadas de transformação interior, moralidade. Nós somos melhor do que alguém? Não. Deus nos criou a todos com muito amor e semelhança a Ele. Ele quer que cresçamos. E nós só vamos fazer isso na nossa necessidade de melhorar-se. Com Jesus, que é o nosso modelo. Agarrados todos nós ao nosso Pai. Ligado a Jesus. Aí, como Jesus disse, ninguém chegará a Deus se não for através de mim. Acabou-se. Todas as religiões serão cristãs. Todas. Todas serão. Todas elas irão entender que Ele realmente é o modelo. E vão segui-lo. Todas. E com o Espiritismo vai ficar melhor, porque vão ver que a vida continua depois da morte. Aí vai ser maravilhoso, vai ser uma festa grande. E com as reencarnações, nós vamos falar só uma língua. E nós só vamos ter um modelo, Jesus. E nós vamos reconhecer só um Pai. Porque nós sabemos que em outras religiões, tem religião que não acredita em Deus, mas acredita em Jesus. Que ela termine enxergando em Deus, né? Vamos orar por isso aí. Então, o poder da fé demonstra, de modo direto e especial, na ação magnética que eu possa propor, né? Propulsar em mim. Eu tenho que lutar contra coisas que são difíceis, gente. Olha, não é fácil não. Um defeito não é fácil de tirá-lo, mas é possível sim. Temos que ter essa fé para isso. Hoje, no nosso assunto. Então, não é uma montanha física que a gente vai remover. Não. É problemas nossos, interior. Não é do outro, não. É de cada um de nós. O outro também está crescendo.
como já dissemos, se ele não está querendo, o que é que a gente vai fazer? Vai matar ele, é que ele não morre? Vai arrumar problema, né? A gente vai arrumar. A gente tem que ter fé, esperar ele se mudar. Mas para ficar esperando ele, é melhor se transformar-se. Então vamos nos transformar. Esse é o nosso objetivo aqui na Terra. E chegará o dia de ser recompensado ou punido pelas suas obras. E nós a essa melhora interior. É maravilhoso estudar a doutrina espírita, sim, porque nós ficamos